lá e vamos fazer uma oração então para a gente começar? Sim, Oremos então. Santo Deus, maravilhoso bom Pai, graças te damos por estarmos aqui nesta manhã. Que o Senhor possa estar conosco, abrindo as mentes e liberando o Espírito para que possa dar frente. Em nome de Jesus, amém. amém. A palavra é sua agora, fique à vontade. Vou estar aqui assistindo também. Pois é, assistir sempre é mais fácil, né? A gente só ouve. Com certeza. Assim, é com prazer assim, que eu aceitei o convite da Elisama. E assim, o capítulo hoje é o capítulo 13 do livro Os Escolhidos, para atualizar, dando essa sequência dessas reflexões. E o que o capítulo 13 fala é a prova de fé de Abraão. Então, se eu fosse falar apenas aqui em 30 segundos, vamos ouvir a história de que Deus fez uma promessa a Abraão sobre que teria uma grande descendência, seria uma grande nação, e que teria muitos filhos. Só que Abraão não tinha filho. Sara, sua esposa, era estéril, e ela faz uma proposta para que ele cumprisse os planos de Deus por meio de um filho de uma outra mulher, que nasce Ismael, mas não era esse o desejo de Deus. Logo na sequência, Deus aparece a Abraão novamente, promete um filho que seria de Sara, nasce Isaac. Isaac, esse filho tão amado, 20 anos depois, é pedido a Deus para que Abraão o matasse e sacrificasse, e essa é a verdadeira prova de Abraão. Contando assim bem rapidamente, né, essa história, é claro que a gente vai indo e voltando um pouco ao longo dessa reflexão. O que é que isso passa para nós? É algo mais ou menos aqui, estamos nós dois. Mas, tipo, tem pessoas que talvez não me conheçam, outros me conhecem. A mesma coisa você. Aí eu vou te passar uma atividade. Se apresenta. No que você acha que é importante você falar, assim, seu nome, é claro, e alguma coisa importante que as pessoas, quando ouvirem seu nome, vão lembrar de você. Como você se apresentaria? Eu vou começar, para não colocar você assim nessa situação de o que é que eu digo, né? Por exemplo, que as pessoas pedem, faça isso, como é que eu faço? O que é que eu tenho que dizer? Então eu diria, meu nome é Neidson Ney, as pessoas me chamam de Ney, e eu sou psicólogo. Pronto. O que isso que significa? Então, diga você. Meu nome é Nicolas, né? É, e sou empresário. Acho que não tem como ser tão, né? Explicar tanto direitinho, né? Agora você já parou de pensar a quantidade de coisa que passa na nossa cabeça? Nicolas, empresário, o cara deve ser milionário, deve ter uma multinacional, Oh, Deus te ouça, entende? né? Que seja em Ou quem Cristo, sabe, né? né? Veja assim que quando a gente ouve uma história resumida, a gente não sabe dos detalhes, o tanto que você caminhou na vida para hoje você ser um empresário. Será que sempre você foi empresário? Como é que você se preparou? Imagine que se fosse você fazer essa apresentação na ONU. Ninguém te conhece, mas está nas Nações Unidas e você vai ter que chegar lá e vai dizer: eu sou o Nicolas, brasileiro, tenho 26 anos, sou um jovem empresário. Você começa a dar mais detalhes, mas o que é que isso Uhum, significa para definir o que é o Nicolas, o que te levou a chegar até esse momento? uhum. Eu, Nicolas, nos últimos anos, eu tenho gostado muito de assistir vídeos sobre aviação. Hoje, com o YouTube, a gente acaba tendo assim vários acessos, vários recursos. E numa dessas histórias de aviação, tem uma do que aconteceu dia 15 de janeiro de 2009, um fato real de um piloto chamado Sully Sullenberg. Não sei quantos já ouviram falar desse piloto. A história resumida dele é que no dia 15 de janeiro, inverno em Nova York, ele tinha acabado de decolar o seu avião Airbus com 150 passageiros. 5 minutos após a decolagem, em baixa altitude, o avião se choca com um bando de aves e os dois motores do avião param praticamente de imediato. E aí ele teria que tomar uma decisão sobre o que fazer. Tentar um pouso de emergência em dois possíveis aeroportos próximos a onde ele estava, ou não tinha um ou, eram essas duas opções. A torre de controle tinha falado, você pode aterrissar em Nova Jersey, você pode aterrissar no LaGuardia aqui em Nova York, e ele sobrevoava o Rio Hudson. E ficava na fronteira entre esses dois locais. Qual o caminho a seguir, a direita ou a esquerda? E após alguns segundos, ele decide, não vai dar tempo, vou ter que pousar aqui no Rio. Uma atitude assim totalmente inesperada para o copiloto, como assim pousar no Rio o avião? Foi a decisão dele. Ele pousou,
e ninguém se feriu nesse voo. Sobre 150 pessoas foram salvas. Mesmo assim, ele sendo considerado um grande herói, houve uma grande investigação e ele era acusado, veja só, acusado de potencialmente ter causado a morte daquelas 150 pessoas, de potencialmente ter causado prejuízo à empresa com aquele avião que afundou ali no Rio. Mas por quê? Porque a torre de controle disse: você teria que escolher para algum desses dois aeroportos. Veja assim que eu estou dando a história de um personagem, de um fato, mas o que é que isso quer dizer? Sully tinha 57 anos de idade. Na aviação, a gente pode ter medo. Se o motor parar, o que acontece? O avião despenca de vez? Não. O avião tem uma capacidade de planar, por maior que ele seja. E assim, nossa, como assim um avião daquele tamanho, com 150 pessoas, vai planar no ar? Então, assim, numa altitude convencional, digamos assim, que a cada metro que ele cai, ele vai para frente 17 metros. Então, se ele tivesse lá aos 33 mil pés, ele conseguiria ainda percorrer uma distância de cerca de 80 quilômetros. Só que ele estava acabando de decolar. Sully, quando saiu da faculdade, ele entrou na aeronáutica e foi ser cadete de planador. Veja que aos 17 anos, Sully estava se preparando para uma coisa que veio acontecer quando ele tinha 57 anos, 30 anos depois. Na Academia da Aeronáutica, Sully também fez graduação em psicologia. Ele fez mestrado em psicologia. Ele foi piloto da Força Aérea dirigindo caças. Olha a quantidade de experiências que Sully foi adquirindo para quando chegar aquele momento crucial da vida dele, ser a pessoa certa naquele momento certo e salvar aquelas pessoas. E tudo isso agora a gente tem que voltar para a história de Abraão, porque na segunda e na terça a reflexão já foi sobre Abraão. Então, quando a gente fala simplesmente para Abraão, nossa, Abraão teve uma prova de fé, Deus pediu que sacrificasse o seu filho Isaac. O que é que isso significa? Significa que Abraão tinha 120 anos, quando esse pedido de prova acontece, não é verdade? E quem é que era Abraão? Abraão, quando recebeu a primeira promessa de Deus, tinha 75 anos de idade. 75 para 120, temos o quê? Matemática aí, 45 anos de Uhum. espaço entre o início de uma promessa até o momento em que Deus prova. Mas será que foi essa a única prova de Abraão? Não, acho que não. No Porque livro dos escolhidos, né? algumas, né? Ah, Mas essa é mais conhecida porque já pega mais o pessoal da gente, né? A é. parte da fé, mas. Olha que coisa interessante, dizendo White, né? Que Abraão, ele deveria ser um exemplo de fé para as futuras gerações. E ainda assim, a sua fé não foi perfeita. Às vezes a gente olha para as histórias da Bíblia, especialmente, e parece uma coisa distante, na verdade, uma coisa assim que tipo, isso aí era naquela época, não era para mim. Mas a primeira prova de fé de Abraão é aquela aqui, é aquela mensagem: sai da terra da tua parentela, sai da casa dos teus pais. E gente, sair da casa dos pais na época de Abraão, não é, Nicolas, sai da casa do teu pai e vai lá para o NASP estudar. Uhum. Não era bem isso. A gente tem que sempre lembrar a época patriarcal, aquelas pessoas viviam, muitas delas, algumas em cidades pequenas, não era Brasília, e outras em tendas, em acampamentos. Eram pessoas nômades, não tinha policiamento militar, não tinha essa proteção, era meio que cada um por si e o seu Deus por todos, né? Porque cada um tinha um Deus ali para adorar. Então, largar a segurança de estar com a sua família para poder ir para uma terra que Deus prometeu para adorar um Deus que não tinha uma imagem. Quem é seu Deus? Me mostra aqui o seu ídolo. Não, não tem. Esse Deus que eu adoro, ele é diferente. Então, assim, isso foi uma prova de fé. E não foi dizer, não, eu creio, Senhor, mas vou continuar aqui, beleza? Não. A fé de Abraão teve que ser demonstrada por obras. Que é isso que o Tiago vai dizer lá, depois quando vai relembrar a história de Abraão. Uhum. Eu acho isso incrível, porque vai que até se você não tinha Deus, não tinha um Deus, você tinha documentação, né? Quem é essa pessoa? Qual que é o símbolo dela, né? Onde que ela veio até agora? É uma pessoa sem Deus. Aquilo não existia na época, igual existe hoje, né? Então, por exemplo, igual você falou, para mim, eu fui para outra cidade, mas tem um avião, eu sempre posso voltar com meu pai, me ficar. E
dia para ele, né? Daqui a pouco não. A pessoa podia simplesmente não ter mais a, a família, porque não tinha contato, não sabe para onde a pessoa vai, né? No sentido norte, futuramente a gente pode se encontrar isso. A pessoa se distanciar, mas era simples. Estou criando outro mundo, né? Outra para que eu possa te ver futuramente qualquer dia, mas até lá eu não sei de nada. Quando a pessoa ela se separava, realmente tinha uma separação, tinha oração, né, para aquilo, a bênção que a pessoa recebia quando fazia isso, e tchau, até nunca mais, né? E até em breve, se Deus quiser. Então, essa é a Sim, grande diferença do que a gente vive hoje, né? A gente começa a sim, entender um sim. pouco. Estrela da Luz está dizendo aqui que o nome daquela era a Era dos Corajosos. E é verdade. Era a Uhum, era da ação. Não era a era só de ir para a igreja, cantar um louvor e voltar para casa. Era uhum, aquele momento que ouvir a voz de Deus e aceitar o seu comando era fé e coragem ao mesmo tempo. Eu gosto de ver alguns detalhes para entender realmente a profundidade do que estava o sentimento de Abraão ali, dos patriarcas, desses corajosos. Logo no início do capítulo, ali após a Torre de Babel, vem toda aquela geração. Quem gerou quem? Quem gerou quem? Eu estava fazendo as contas e diz assim, de todas as gerações, fulano gerou cicrano e teve filhos e filhas. E quando fala que na primeira geração, que foi o primogênito, falava assim, tipo, Arã tinha 30 e tantos anos e gerou um filho tal, e depois teve filhos e filhas. Todos os ascendentes de Abraão tiveram filho na casa dos 30 anos, todos. Apenas o seu pai, a Bíblia diz o seguinte, que Terá tinha 70 anos e teve 3 filhos. Não fala exatamente quando é que foi o primeiro, só fala que quando ele tinha 70, já tinha 3 filhos. Se a gente for uhum, fazendo as contas, dá para entender que Abraão saiu com 170, que Abraão saiu com 75 anos de idade, então 75 com 70 do Terá, vamos considerar que Abraão tivesse nascido aos 70 anos, o pai de Abraão tinha 145, e ele ainda viveu 200 anos. uhum, Então, quando Abraão estava com seus pais, provavelmente estava com pai, avô, bisavô, trisavô e tataravô. Então, assim, era uma família grande. E aí a Bíblia diz que Abraão, com a sua família, saiu de Ur, foi até uhum, Terá. Então, assim, a primeira coisa é, não ter filho naquela época era algo muito triste para um homem, especialmente. É uma sociedade patriarcal, porque quem são teus descendentes? O que adianta tanta riqueza? Vai deixar para quem? Então, assim, isso era a coisa mais importante naquela época, ter filho, especialmente se você fosse rico. Talvez como hoje, assim, você vai fazer faculdade, o quê? Você tem que fazer vestibular, uma faculdade. Um jovem hoje não fazer uma faculdade é uma cobrança relativamente semelhante àquela época, dizer, você não tem filho, como assim? Você não fez uma uhum, faculdade, como assim? Então, assim, uhum, olha a pressão. Olha, todos os teus antecedentes, com 30 anos já tinha filho. Cara, tu já está com 70 e não tem filho ainda. De quem era a culpa sempre? Da mulher. Ah, Sara não pode ter filho. Isso não era um problema. Arruma outra esposa. uhum, Tantos faziam isso. Tanto é que a própria Sara era irmã de Abraão, filho de uma outra mãe. Então, era um costume, na época, ter mais de uma esposa, especialmente para ter filhos. uhum, Por algum motivo, Abraão não aceitava essa ideia. Muito amor por Sara, que Sara para ele era a única e legítima esposa. O plano de Deus sempre era casamento, uma única esposa. Mas os costumes da época, a situação, o contexto acabava permitindo que houvesse mais de uma esposa. Só que isso teria essas consequências. uhum, O que mais Deus diz é, para Abraão, se a gente for ler desde o Gênesis capítulo 13, é: farei de ti uma grande nação, tua descendência será como a areia do mar. Se você ler, vai ver Deus repetindo essa promessa várias vezes desde que manda Abraão sair da terra. Não é apenas sai da casa dos teus pais, é você vai ter uma descendência grande. Você não tem filho, mas você vai ter. E uhum, Deus fica repetindo isso. Os anos passam. Cadê o filho? Como é que a promessa de Deus vai se cumprir se Deus não faz a parte dele? uhum. E o interessante é que a gente consegue pegar hoje como exemplo, Deus ele trabalha com um padrão para na vida das pessoas. Como, por exemplo, são pessoas que ao decorrer da história
tipo, Abraão, ele era uma pessoa realmente sem fé, né? Aí a gente começa a estudar um pouco a história dele, a gente conhece que isso nunca foi uma força dele até então. Era sempre uma fraqueza, né? Ele nunca tinha, acreditava nas coisas, confiava nas coisas. E o interessante é que, tanto em outras histórias que a gente consegue ver na Bíblia, e com a história de Abraão também, a gente consegue ver que Deus, ele transformou da fraqueza daquele cara, né? Daquele senhor, daquele cara, né? Eu falo de respeito com o senhor, mas com aquele senhor, é, um símbolo de fé para levar para todas as pessoas. Hoje a gente já fica já muito maravilhado com as pessoas que foram pioneiras dentro da nossa igreja. Mas imagina ser um pioneiro na fé para todas as gerações futuras, né? A base de tudo, a base de confiança em Deus, naquilo que Deus realmente... Bom, não tem como explicar todo esse enredo aí, até porque a fé ela é uma coisa que transcende um pouco a nossa explicação, né? Tem que ter uma explicação um pouco mais complexa do que um minuto, né? Mas o interessante que eu vejo da história de Abraão é isso. É essa questão de Deus, ele ir no limite de que um ser humano aceitaria. Então, até então, Abraão, ele não tinha fé e ele conseguiu esperar mais do que qualquer ser humano, já porque ele começou a alimentar e Deus começou a trabalhar uma fé natural para Abraão, coisa que ele não tinha antes. Então, é isso que a gente consegue entender, essa experiência e vivência que Abraão vai ter até esse momento, né? A construção da fé dele até o momento dele ser reconhecido como o pai da fé até hoje. Eu acho muito bonito isso, porque não tem como entender, né? Acredito, igual você falou, para a gente entender uma pessoa, a gente tem que pelo menos conversar um pouco sobre a vida dela, qual foi a construção dela até então. E ainda bem que a gente tem a história, um pouco da história de Abraão até certo momento, mas pegar de uma forma sem estudo de Abraão, de como ele passou, qual que foi a história, o contexto da sociedade dele, realmente não teria como ter uma definição clara, né? É muito interessante esse ponto de vista que você traz pra gente. O Nicolas, qual a Bíblia que Abraão tinha? Qual o manual de instrução que ele tinha para dizer o que é que devia ou não devia fazer? Qual o livro de Ellen White da época lá que ele tinha para dizer Abraão é desse jeito, fé é assim, olha o exemplo. Ele, como você falou antes, ele era o pioneiro. Uhum, Ele era aquele que, tipo, que cometeu erros e acertos para servir de exemplo. uhum, Então, veja que para ele estava tateando ali para conhecer a vontade de Deus. Ele orava a Deus, ouvia a Deus, mas Deus não estava o tempo todo. Abraão, agora acorde, Abraão, faça isso. Deus dava uma promessa. E agora Abraão tinha que como fazer com que essa promessa se cumpra. E o lado de Sara? A gente tem que também colocar o lado dela. Ela era a mulher de Abraão, era a mulher do chefe. Ela tinha aquele dever de dar um filho que seria o herdeiro das promessas de Deus. E ela não uhum. tinha filhos, e já estava envelhecendo, já estava velha, na verdade, já. Já estava fora daquele período em que as mulheres poderiam dar à luz um filho. A promessa de Deus continuava. Pense na pressão que também que era ela, uma pessoa incompleta. Porque no contexto daquela época, a missão da mulher era ter o filho. E ela não conseguia fazer a missão que era dada para ela. Uhum. O E peso é aí ela isso, tem né? uma ideia. É pesado. Até isso me lembra uma história que uma colega minha de trabalho colocou. Ela estava grávida, melhor, ela tinha acabado de dar à luz. E ela falando assim que para a mulher a maternidade é um grande período de solidão. Imagine, recebe um monte de visita, a criança tem que amamentar, vai para o quarto para amamentar, acorda de madrugada, tá lá sozinha, só ela e o filho. Então são muitos momentos de solidão, a mãe e a criança. E às vezes o marido, o pai, a família, acaba assim, não compreendendo como não, aquilo é obrigação dela, tem que fazer isso mesmo. E a gente esquece um pouco do lado humano, do que é sentir essa situação. Então, quando Sara chega para Abraão e diz, Abraão, é o seguinte, barriga de aluguel. Todos os povos fazem isso. Eu tenho uma Uhum. serva, então, se a serva é minha, o filho que ela tiver também é meu. Então, pega a minha serva, tem um filho com ela, e a promessa de Deus vai ser cumprida. Deixa eu ajudar Deus, né? Eu acho que Deus está um pouco com dificuldade, deixa eu, né? Já tô Exatamente, dá uma velha, força. então
Não consigo passar no vestibular, bora tentar ali comprar uma vaguinha de algum jeito, colar Aham. numa prova para poder passar. Afinal, a promessa de Deus tem que acontecer. E aí o Querete coloca, mas de qual forma? Da maneira que Deus quer ou da maneira que a gente quer acelerar? No tempo de Deus ou no nosso tempo? É Uhum. compreensível. Eu entendo, sabe? Não é questão de dizer certo ou errado, mas, gente, a pressão, cada um de nós sabe o que é que realmente tem que passar. Só que a consequência disso foi o quê? Agar engravidou e começou agora a tirar Uhum. onda com Sara. Você é estéreo, eu também agora sou esposa de Abraão. E começou a ter intriga dentro do lar. Eu falei que eu era psicólogo e uma das minhas especialidades é casal e família. Sempre quando eu ouço, assim, às vezes entre amigos, alguns casais com algumas brincadeirinhas, a gente fica daquele sorrisinho. Isso aí, eles estão dando risada, mas eu vejo que vai ser uma conta bancária que vai se acumulando com essa brincadeirinha, porque nós somos humanos, temos sentimentos. Então, uma brincadeirinha do tipo assim, Nicolas, pô, véio, ninguém te queria, sou eu que te quis mesmo, por isso que eu casei contigo. Digamos que sua consorte diga alguma coisa para você. Ah, você que era assim, aí fica nessa brincadeirinha. Só que essas coisas vão se somando, que ali não teve nada, que lá no futuro pode trazer consequências. Uhum. Então, quando Sara dá a ideia para Abraão, é Sara que praticamente, Abraão, faça isso. Abraão cede. Mas depois que H engravida, Sara começa a culpar Abraão pela discórdia que existe na família. Sara pode ter sugerido, mas a decisão final foi de Abraão. Enfim, o que diz o livro Os Escolhidos é que houve atrito ali no lar, Isaac, Ismael, o filho de Agar, é, era o herdeiro de Abraão até aquele momento, até que Deus aparece novamente a Abraão e diz: olha, você vai ter um filho que vai herdar a promessa que eu te fiz. E Abraão, claro, senhor, beleza, Ismael tá aí. Não, 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 não é Ismael, não. Você vai ter um filho de sua esposa, Sara. Abraão, Deus, Senhor, já estou com 99 anos. Sara já tem 90 anos. Como assim a gente vai ter filho? Veja que o impossível foi feito. Abraão tem um filho. Agora vamos colocar no lugar de Agar, no lugar de Ismael. Antes que era o herdeiro, era o filho de Abraão, agora todo o povo de Abraão ali começa a festejar e se alegrar, porque agora tem um filho de Sara. Sara com 90 anos, as mulheres vão rir quando dizer que uma velha teve um filho em tanta idade. Pense no sentimento de inveja que H pode ter, tipo, era eu que era a mãe do filho da promessa, eu não sou mais. Ellen White Porque diz antes era que uma Isaac serva, né? Agora virou era uma... mulher também. A gente está no mesmo nível, tecnicamente, né? Pois é. Então, veja que assim, mas querendo ou não, Isaac também, Ismael também era filho de Abraão. E Abraão chega em uma situação de ter que mandar o seu filho Isaac embora do acampamento, para nunca mais vê-lo. Não é mandar para o NASP e volta aqui nas férias, ó, vai para o deserto. Imagine você sozinho com sua mãe, como se defender de assaltantes, das pessoas que estavam ali armadas. Ou seja, Abraão agora fica só com Isaac como filho. Uhum. 100 anos de idade, a promessa se cumpriu. Agora, sua felicidade, a história podia acabar agora, né? Felizes para sempre. Seria ótimo, Mas né? seria ótimo, mas como diz o título, é a prova de fé. Como a gente está falando desde o início, Abraão foi sendo preparado, teste após teste, momento após momento. Sai da tua terra. Depois Abraão não teve fé, foi para o Egito. Por ter ido ao Egito, teve que mentir, dizendo que Sara era irmã dele, para não morrer, ele não teve fé em Deus. Em um outro momento, para um outro rei, fala novamente que Sara era irmã dele, para não morrer, não disse que era o marido, falha novamente. A vida de Abraão foi feita de constantes falhas. E ao mesmo tempo, a cada momento, talvez um desejo de eu tenho que confiar em Deus, eu quero obedecer. Olha o que Deus fez, deu um filho. Quando Deus dá ordem para Abraão, ele não fala apenas leva Isaac, teu único filho, e sacrifica, mas teu único filho a quem tu amas. Se quase todo pai e mãe é babão com seu filho, imagine a história de Abraão com 100 anos. Tem um filme de Abraão, de 93, que traz uma parte que eu acho interessante.
é que Abraão, a Bíblia não traz isso, né, mas não é bem possível, acaba sendo um pouco displicente com suas obrigações perante o povo, porque ele só queria agora ficar com o filho Isaac. Ele queria educar Isaac, queria preparar Isaac para ser o herdeiro. Quantas vezes a gente pode querer colocar as coisas de Deus, as promessas de Deus, acima de Deus? Todas as vezes, praticamente, acredito, né? E Deus, só um anexo, né? Acho que para quem chegou agora, até a tia Sara chegou aí, ela passa lição lá na igreja. Para quem não conhece ela, é uma lição incrível. Ela chegou aqui, que bom que ela está aqui, né? E um grande beijo, tia Sara. Um bom dia para a senhora. Mas sobre essa questão, qual que foi? Pode continuar aí, mas mantenha esse pensamento de agora, esse prêmio que Deus deu, né? Porque era um pai vô, né? Era uma pessoa que, poxa, já todos os amigos já tinham, né? Já todas as pessoas já tinham revelado. Agora esse aqui é o meu filho, né? A promessa que Deus me deu, ele que virá a minha geração. Então, era só alegria, então, né? É, eu fico pensando assim, né, porque quando Deus pediu Isaac, não falou amanhã vai lá e sacrifica Isaac, agora vai e sacrifica Isaac. Deus deu 3 dias para Abraão se arrepender e dizer: não, Senhor, isso é demais para mim. Imagine 3 dias de angústia, caminhando com o filho do lado, sem nem poder falar para ele qual era o plano de Deus naquele momento. Como assim? Deus não pede sacrifícios humanos, mas pediu para que sacrificasse Isaac. Mas como Isaac, como é que Deus vai cumprir a promessa? Quando Deus mandou despedir Ismael, Deus disse lá em Gênesis 21:12, é por meio de Isaac que sua descendência há de ser considerada. Ou seja, se Abraão, de fato, como eu acredito, é, lembrava das promessas de Deus, não é que Isaac seria sacrificado e ele teria um outro filho para que a promessa de Deus se cumprisse. Seria Isaac. Por isso que Tiago fala que Abraão queria que o Deus que deu um filho, que já era um milagre na velhice, poderia também ressuscitá-lo se assim o quisesse. Mas não foi, sem sofrimento, sem angústia, sem oportunidade de duvidar de Deus e não obedecer. Mas lembra da história de Suli, lá que desde os 17 anos estava sendo preparado? Abraão também, para cada prova, foi sendo preparado porque ele seria um exemplo de fé. Ele iria prefigurar que o próprio Deus ia mandar o seu filho para morrer por nós. E aí, para chegar já ao nosso final dessa nossa reflexão, tem um papel também de Isaac, que Ellen White diz, ele não resistiu. Isaac tinha 20 anos de idade quando foi ser oferecido. Era um jovem forte. Abraão, velho, de 120 anos. Isaac, opa, nada disso. Tchau, Abraão. Ele podia ter fugido. Isaac podia ter matado Abraão e já herdado toda a promessa. Só estavam os dois na montanha. Uhum. Ele podia ter contado qualquer história. Mas ele foi educado também a obedecer, a adorar a Deus e confiava também em Deus. Ele se entregou, foi um gesto voluntário. Assim como Jesus também, ele se ofereceu. Não apenas Deus deu o seu filho ao mundo, mas Jesus também se ofereceu a sua vida por nós. Uhum. Para mim, é uma grande lição da história desse ato de fé de Abraão. Vem até de um sermão que o pastor Bulhon fez há décadas atrás, chamada Suba a Montanha. Porque a pergunta que eu acho que tem que ficar para nós durante esse dia, nessa reflexão, era: quem é o teu Isaac? Que é a coisa que você mais ama nesse mundo? A pessoa, o plano, o projeto? Estaria disposto a sacrificar esse projeto por Deus? Pode ser a faculdade, pode ser um relacionamento, pode ser o sonho de uma viagem, um emprego, um empreendimento, um negócio. Existe alguma coisa que está acima de Deus? E ao mesmo tempo, hoje, para o que nós estamos sendo preparados? Para Deus, nada é inesperado. Esse dia que estamos aqui conversando essa reflexão, Deus já tinha enxergado ele na época de Abraão. Olha, daqui a 2.000, 3.000 anos vai estar o Nicolas e o Ney e outras pessoas assistindo uma live falando sobre essa história. Ele já sabia de tudo isso. A fé
que nós temos que ter em Deus, como diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Não é saber exatamente o que é que vai acontecer, mas acreditar que a promessa de Deus, ela se cumpre. E uma promessa que nós podemos reclamar de Deus é a vida eterna, é a salvação pela graça. Então, tudo que acontece com a nossa vida, o propósito último é a nossa salvação. Uhum. Talvez tenhamos perdas, talvez tenhamos que sacrificar o nosso Isaac na nossa vida, talvez o Isaac já tenha chegado na sua vida, talvez o seu Isaac ainda não apareceu, a aprovação no concurso público, a aprovação no vestibular, o amor da vida, um filho, o bom emprego, talvez ainda não aconteceu porque você está sendo preparado. E talvez, se aconteceu, você possa ser chamado para sacrificá-lo. E qual é que vai ser o plano de Deus? Não sei, porque a fé é isso, a gente tem que confiar sem saber o que vai acontecer. A única coisa que nós sabemos é: Cristo volta. A vida eterna é a promessa. Toda essa história da redenção é uma coisa que a gente está sabendo da história de Deus, não só da nossa história. Como ela te fala no capítulo, a história de Abraão foi para todo o universo. A promessa que foi feita a Adão, de que veria um filho, que Deus daria viria aqui morrer por nós, foi exemplificado de que o que é um pai sofrer e dar seu filho porque Deus pediu. Uhum. Então, nós, cada um de nós, fazemos parte de um pedacinho dessa história da humanidade. Não é fácil. Nessa pandemia, acho que muitos podem estar passando por situações difíceis, seja por perda de emprego, de salário, só pela ansiedade da incerteza do que é que vai ser o futuro. Muitos podem, talvez até estar doente nesse momento com a Covid, a gente não sabe. Sabe, relacionamentos por ter que ficar dentro de casa, tem se provado realmente você consegue conviver com alguém. São provas que passamos. E quando nós não contamos a nossa história um para os outros, as coisas parecem simples. Ah, foi trabalhar no sábado. As pessoas não sabem as necessidades, o que é que vai no coração, a prova de fé. Por isso que conhecer as histórias é muito importante para saber o que é que esse Nicolas é empresário, como é que ele chegou até aí. Parece só bacana, só legal. Não, não vê as dificuldades dele fazer uma faculdade, de estágio, de, sei lá, talvez ter sido demitido, a cobrança da família. Gálatas 3,7 fala, né, para finalizar: os que são da fé, estes é que são os filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão se nós temos fé. E João 8,56, o próprio Jesus disse, né? Abraão foi pai de vocês. Alegrou-se porque veria o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Estudar essa história é realmente também realmente ver o dia da volta de Cristo. Porque ele já veio, ele já morreu por nós, e agora a gente tem que estar aqui nessa vida pedindo força e o poder, e mais nesse dia que vai ser começar nessa quarta-feira, 29 de julho, saber em que nós vamos nos preparar, qual vai ser nossa prova de fé se ainda não chegou, ou se chegou, contar nossas histórias para fortalecer as outras pessoas, assim como a de Abraão nos fortalece. Eu acho Uhum. que isso é a lição para nós, é a lição para mim, que fica sobre a prova de fé de Abraão. Amém. E você, Lucas? Com Amém. você a palavra. Nossa, que reflexão. Até muita gente está agradecendo aqui a reflexão sobre a história de Abraão, né? E para quem acha interessante pegar do lado da filosofia, né? Da psicologia, tanto eu não sei nada de psicologia, pensando aqui. Eu sei que é formado na área, né? Mas eu acabei estudando a filosofia e dentro dela tem, enfim, né? A gente se limita de muitas coisas da filosofia e sobre a fenomenologia da vida, né? A construção das vivências e experiências que a gente tem. Mas uma coisa que eu acho interessante é que também Paulo ele reflete futuramente sobre isso, sobre a necessidade do nosso sofrimento para o nosso crescimento, né? Ele fala em Coríntios. O ser humano ele precisa sofrer, ele precisa. E o sofrimento não se dá pela essência da própria palavra em si, mas se dá pela essência
coisas que a gente não imagina na nossa vida, né? Mas calma, você pediu para ser instrumento de Deus, vai trabalhar esse instrumento, né? Vai limpar um instrumento às vezes, vai terminar de construir ele para ser usado. Então, realmente, que Deus possa, né, ser sempre, que a gente sempre possa confiar, ter fé em Deus, em coisas que a gente nem imagina, e que a gente possa aceitar o tempo dele para que a gente amadureça naquilo que ele realmente quer usar a gente. Principalmente tanto as coisas que ele quer, as coisas que a gente não sabe como chegar a isso. É, Você quer? como alguém falou lá atrás numa mensagem, de que o cair é uma oportunidade para se levantar. Então, se alguém pensa que já falhou muito na vida, Abraão teve mais de 45 anos caindo até a prova final de fé. Então, assim, perseverar com Deus é isso. É insistir. Eu caí, mas levanto, porque aí é que a graça de Deus realmente ela nos alcança, porque ele sempre nos dá uma segunda chance. A segunda chance de Deus é infinita. Com certeza, com certeza. Nossa, que maravilhoso. Para quem viu aí, gente, essa foi a reflexão sobre o capítulo 13 que o Nelson trouxe hoje para a gente. É uma reflexão desde pegando analogias com a história de Sully Sullivan. Tem um filme que é bem legal para assistir, quem quiser. Obviamente é um filme, né? É uma coisa fictícia, então ele não pega ao certo o que foi feito, mas dá para ter uma base. Mas quem quiser estudar, ler sobre, é muito mais interessante do que os filmes, né? Até porque eles trabalham para trazer um drama e afins. E fazer essa analogia com a experiência e o crescimento que Abraão necessitou aí para estar naquele momento e receber a patente de como um pioneiro ser o pai da fé até hoje, e toda a sua construção que foi necessário para isso acontecer até certo momento, né? Até entregar a promessa que ele tanto queria para sua vida, e ele foi entregou tudo para Deus. E não foi feliz, não foi sorrindo que ele quase matou o filho dele, né? Foi aos prantos, né? Aquela dor no peito, e mesmo assim ele entregou tudo a Deus, porque a experiência de Deus, a construção que Deus fez até a vida dele toda, até o fim, fez com que ele amadurecesse e entregasse realmente o seu coração para Deus. E te agradeço muito, né? Eu já, particularmente, a gente já gosta de conversar bastante, e que bom que Obrigado. eu tive a oportunidade de participar aqui contigo hoje. Ah, também foi uma Então, surpresa, né? agradecemos também as pessoas. Opa! Agradeço as pessoas também que assistiram hoje. Que mensagem maravilhosa, que reflexão maravilhosa. E para a gente finalizar, a gente pede que você faça uma oração para que Deus esteja em nossas vidas, e isso entre nossa mente e nossa vida, nesse pensamento, como Abraão fez. Então vamos orar. Santo Deus, Pai de Abraão, hoje nós refletimos sobre a história desse escolhido, desse pioneiro, em que sofreu para poder te obedecer, porque nós, como seres humanos, nos angustiamos, temos nossos planos, nossos sonhos, ouvimos suas promessas, e às vezes ela não acontece no nosso tempo. A nossa fé às vezes também falha, nós fracassamos. Mas aprendemos hoje que, assim como Abraão, o que nós devemos fazer é sempre perseverar, e quando cair, levantar as mãos e segurar a tua, porque a tua graça sempre nos alcança, a tua graça sempre nos dá uma nova chance. Que possamos reconhecer se existe algum Isaac em nossa vida, se existe alguma coisa que estejamos colocando acima de ti, e que tenhamos a força de amar a Deus sobre todas as coisas, e que, se for pedido qualquer sacrifício de nossa vida, possamos ter a fé, possamos ter a confiança de que o que tu nos pede sempre é o melhor para nós. Dá um bom dia para cada um, fortalece, ajuda-nos a perseverar, ajuda-nos a cada vez mais nos tornar amigos do Senhor, amigos de Deus, assim como Abraão era o amigo de Deus. Fica Amém. conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.